O Cabo do Medo. Impedido de tomar as Canárias, Dom Henrique se viu forçado a enviar seus navios diretamente para a terrível e deserta costa africana do sul dessas ilhas. Mas para fazê-lo, fosse para alimentar sua ganância, fosse para saciar a sede de sua curiosidade cosmográfica, o infante teve primeiro que forçar seus navegadores a vencer um obstáculo aterroador que fora batizado de Cabo Não. Esse último promontório cartográfico na costa africana era muito mais do que a Ponta de Sagres. Era o limite do mundo conhecido, a autêntica Finisterra do Ocidente. Um provérbio balbuciado nas tavernas portuárias de Lagos assegurava em um tom de ameaça, abre aspas, aquele que ultrapassar o Cabo Não, ou voltará ou não, fecha aspas. Se na poesia do navegante imprudente o bastante para navegar no desconhecido dispunha de duas alternativas, na vida real as chances de retornos eram desconhecidas, eram consideradas virtualmente nulas. Depois do Cabo do Medo, as correntes de fato invertiam os ventos alísios, sopravam de nordeste o ano inteiro, e os velhos marinheiros do Algarve e do Mediterrâneo Ocidental haviam a certeza de que aquela era uma barreira intransponível. Para além dos limites da cartografia do imaginário, o Cabo Não é de difícil identificação. Alguns estudiosos querem associá-lo à atual Cabo Jube, a 28 de latitude norte, na costa do Marrocos. Outros preferem identificá-lo como o Cabo Drã, a 200 km mais ao norte. Veja nesse mapa que está aqui no vídeo. De todo modo, não seria nem o Jube, nem o Cabo Drã que iriam se tornar temível. O temível promontório que, por 12 longos anos, barrou decididamente o avanço dos navegadores de Dom Henrique rumo aos limites setentrionais da costa africana, exigindo que pelo menos 15 expedições fossem enviadas até lá antes que a primeira fosse capaz de suplantá-lo. O autêntico papel de non plus ultra seria desempenhado pelo terrificante Cabo Bojador, localizado hoje no território pertencente ao Saara Ocidental, antiga possessão até 1976 chamada Saara Espanhol, ao sul dos Marrocos. Abre aspas. Não ouseis ultrapassá-lo, fecha aspas. O Bojador, ou o Cabo de Borja, expressão originária da palavra espanhola borro, significa saliência preeminente ou barriga. Mal pode ser vista nos mapas que representam todo o continente africano hoje. Localizado a 26 graus de latitude norte, ele surge hoje na forma de uma minúscula bossa no contorno costeiro da África do Norte. E, no entanto, ali se erguia não apenas como um poderoso obstáculo natural, mas, acima de tudo, uma paralisante barreira mental. O Bojador, de fato, era um cabo baixo, sem nada de imponência ameaçadora, de promontórios majestosos, como o Cabo da Boa Esperança e o Cabo Horn, que os lusos contornariam no século seguinte. Ainda assim, representava um desafio formidável aos navegantes quatrocentistas. Cercados de vagalhões funestos, se revolvendo entre cascatas e areias rubras que se esboroavam ao se desprender de penhascos rochosos, o Bojador ainda hoje frequentemente se encontra envolto às brumas provocadas pelas tempestades de areia sopradas pelo Saara. Ao seu redor, o mar ferve sobre recifes de arestas aguçadas. Quem haveria de duvidar que ali estava o autêntico portal do Mar Tenebroso, como era chamado o Atlântico? As lendas tinham fundamento de verdade, como Zurara anotou em sua Crônica dos Feitos da Guiné, publicada em 1454. O Bojador se tornava ainda mais perigoso porque, ao redor dele, abre aspas, o mar era tão baixo que de uma légua da terra não era mais fundo do que uma braça, fecha aspas. Ou seja, a cerca de 5 km da costa, a profundidade em torno do cabo era de apenas 2 metros. Escrevendo um século mais tarde, quando os portugueses já haviam dissipado os mitos que envolviam o Cabo do Medo, Duarte Pacheco, um dos maiores navegantes lusos de todos os tempos e tido por alguns como o verdadeiro descobridor do Brasil,
alertaria em seu guia de navegação, o Esmeraldo de Situ Orbis. Abre aspas. Esse cabo bojador é muito perigoso, por causa de muito grande restinga de pedra, que dele sai do mar de 4 ou 5 léguas, na qual já se perderam alguns navios por mau aviso. Fecha aspas. Além do mais, na mente dos navegantes, o bojador estabelecia também o início da Torre da Zona, que, de acordo com Ptolomeu e geógrafos antigos, era inabitável, pois se encontrava, abre aspas, tanto dentro do fervor do sol, que de branco os homens são, lá, se for algum de nós, ficará, se escapar, tão negro como os guinéus, vizinhos a essa quintura. Fecha aspas. Por que então que o infante exigiria que os mareantes partissem em direção aos limites do mundo? Estimulados a empreender a viagem, eles se perguntavam, segundo Zurara, abre aspas, como passaremos termos que puseram nossos pais? E que proveito pode trazer ao infante a perdição de nossas almas juntamente com nossos corpos, que conhecidamente seremos homicidas de nós mesmos? Fecha aspas. Ainda assim, entre 1424 e 33, Dom Henrique enviou 15 expedições com pesada missão de sobrepujar o Cabo Maldito. Todas fracassaram. Em 14 de agosto de 1433, o rei Dom I morreu, no exato dia de seu 77º aniversário, e no dia do 48º aniversário de sua vitória em Ajubarrota, e um dia antes do 18º aniversário da tomada de Ceuta. Seu filho mais velho, Dom Duarte, assumiu o trono e manteve o apoio integral à coroa às missões exploratórias do irmão Dom Henrique. Poucas semanas após a morte do pai, Dom Henrique confiou a um dos seus mais fiéis escudeiros, Gil Eanes, a missão de vencer o bojador. Um ano depois, no início de 1434, Eanes retornou derrotado. O infante o repreendeu com rudeza, exigindo que tentasse novamente. Nascia o lema: navegar é preciso, viver não é preciso. Em maio de 1434, Eanes aparelhou uma barcha de 30 toneladas, com só um mastro e uma única vela redonda, movida também com remos e parcialmente coberta. Nota: barcha. As primeiras viagens do ciclo dos descobrimentos foram feitas a bordo de barchas. Eu falei bracha, né? Mas é barcha. Ou barcas. A barcha, palavra originária do inglês bark e do escandinavo barki, era uma embarcação de tonelagem modesta, com capacidade para 25 tonéis, antiga medida de tonelagem dos navios. As barchas, em geral, usadas na navegação fluvial, tinham uma só coberta, na qual se erguiam 1 ou 2 mastros de velame quadrangular. De maneira fundamental, um navio à vela podia, em casos excepcionais, ser movido a remos. A ilustração abaixo representa a barcha com que Gil Eanes dobrou o temido Cabo Bojador em 1434. Fim da nota. E com a barcha, com ela, ao chegar nas proximidades do cabo, decidiu manobrar para o ocidente, preferindo se arriscar aos perigos desconhecidos do mar aberto, do alto mar, a fazê-lo nos perigos conhecidos do bojador. Após um dia inteiro de navegação longe da costa, dobrou para o sudeste e descobriu que ali deixara o cabo para trás de si. Ao invés de encontrar ondas ferventes, deparou com uma baía plácida, repleta de cardumes nadando num mar tão chão, abre aspas aqui, né? Citação dele. Um mar tão chão e navegável como na costa portuguesa, fecha aspas. Eanes desembarcou no deserto arenoso e, por achar que, abre aspas, deveria trazer algum sinal de terra, pois que em ela saía. Apanhei essas ervas aqui que apresento a vossa mercê, as quais nós, em esse reino, chamamos de Rosa de Santa Maria, fecha aspas. Foi como se uma maldição tivesse sido conjurada. A sombra do medo fora afastada e a saga exploratória de Dom Henrique poderia prosseguir. Nota. O regime dos ventos, assinalado no mapa abaixo, mostra como era difícil a navegação das Ilhas Canárias de volta para Portugal. Do Cabo do Bojador para o sul, os ventos alísios sopram para de nordeste, empurrando os navios rumo ao desconhecido.
Os navegantes do século XV achavam que seria impossível retornar para a Europa depois de passar o Cabo do Medo, tanto no inverno quanto no verão. O mapa assinala também a localização dos cabos Juby e Udra e as rotas das caravanas que cruzavam o Saara. O início do prelúdio africano. Em 1435, Gil Eanes, feito cavaleiro da Ordem de Cristo como prêmio por sua bravura, voltou ao Bojador com um navio de maior tonelagem, acompanhado de Afonso Gonçalves Baldaia. Usando a mesma tática de vencer outra vez o cabo, eles avançaram cerca de 200 quilômetros mais para o sul, chegando a Angra dos Ruivos, a 24 graus e meio de latitude da Bahia. A Bahia, batizada em função dos peixes vermelhos lá avistados, ainda mantém o mesmo nome, e como Bojador, fica na costa praticamente desabitada do Saara Ocidental. Eanes e Baldaia desembarcaram na praia e não viram nenhuma habitação, mas encontraram pegadas de homens e de camelos. Dessa vez, o navio no qual ambos viajaram era um barinel, com cerca de 50 toneladas, o dobro do que viriam a ser as caravelas. Era o maior barco até então utilizado nas viagens lusitanas. Em 1436, Baldaia prosseguiu no reconhecimento da costa, chegando ao que julgou ser a embocadura do Rio do Ouro, duplo engano. Ali ele não encontrara nem rio nem ouro. Tratava-se tão somente de um longo braço de terra que penetrava mar adentro, hoje chamada de Punta Dumford, localizada quase em cima da linha do Trópico de Câncer, ainda em território do Saara Ocidental. Não era tão procurada a foz do rio Cabedal, que depois de se debruçar sobre o Atlas de Abraão Cresques e os mapas obtidos dos prisioneiros de Ceuta, Dom Henrique pretendia atingir pelo flanco e por essa via fluvial atingir o interior do continente, onde ficavam as, abre aspas, fontes produtoras do ouro do Sudão, fecha aspas. Ainda faltavam 800 quilômetros e 8 anos de exploração para que o Senegal, abre aspas, braço ocidental do Nilo, fecha aspas, e o rio do Comércio Mudo fosse descoberto pelos portugueses. Na costa arenhosa, varrida pelos ventos, Baldaia, fez desembarcar 2 jovens soldados, Heitor Homem e Diego Lopes de Almeida. A cavalo, os mancebos armados de lanças e espadas, mas sem armaduras, seguiram ao longo daquele rio por um espaço de 7 léguas, cerca de 40 quilômetros, onde acharam 19 homens, em grupo, sem outras armas para ofensa nem defesa, somente azagais, que eram lanças curtas. Embora aquele fosse o primeiro desembarque de europeus em terras da África desconhecida, desde as colônias cartaginesas dos romanos, Almeida e Homem atacaram primeiro para fazer perguntas depois. Mas o grupo de nômades se escondeu em morretes pedregosos, e os jovens guerreiros não foram capazes de capturar nenhum. De todo modo, aquele se revelou um momento de alta importância, pois o fato de os portugueses terem deparado com tribos itinerantes comprovava a tese de que já estavam no território dos pagãos, para além do Islã, e que a muralha da civilização árabe fora flanqueada. Além do mais, de acordo com pelo menos um historiador, abre aspas, o ataque de 2 rapazes sobre um grupo de homens feitos e 10 vezes superior ao número era a profecia das próximas conquistas da Europa cristã nos novos mundos que ela andava a procurar no sul, fecha aspas. A expedição de Afonso Baldaia iria adquirir ainda outro significado simbólico, pois navegando mais 200 km para o sul, até o lugar que chamou de Pedra da Galé, talvez o atual Cabo Bardas, a 22 graus de latitude, o capitão decidiu caçar focas, enchendo o navio de, abre aspas, de coirama e azeite daqueles lobos marinhos, fecha aspas. As peles e o óleo foram o primeiro carregamento comercial e os primeiros produtos exóticos que os navegadores de Dom Henrique trouxeram por si próprio para Portugal. Era o início de uma nova era para a navegação comercial. Estimulados pelo lucro que vislumbravam nesses produtos,
os navegantes de Dom Henrique começaram a modificar o mundo estreito e fechado em torno de si mesmos e dos geógrafos antigos da Igreja medieval, transformando num globo moderno. Desastre em Tanger e na corte. No exato instante em que as explorações henriquianas chegavam a esse momento auspicioso, uma grave crise política se abateu sobre Portugal, com o infante envolvido em seu epicentro. Tão funestos foram os acontecimentos que por 4 anos as viagens marítimas seriam interrompidas. No início do segundo semestre de 1437, como se nostálgico das glórias que desfrutara em Ceuta 2 décadas antes, Dom Henrique, estimulado por seu irmão caçula, Dom Fernando, planejou um audacioso ataque ao Tanger, em Marrocos. Como além de arriscada, a empresa era dispendiosa, e o reino se encheu-se de, abre aspas, murmuração e descontentamento do povo. O rei Dom Duarte, filho de Dom João e o irmão mais velho de Dom Henrique, acabou concordando com a expedição, apesar da resistência do outro irmão, Dom Pedro, que também era mais velho que Dom Henrique, e por isso mesmo segundo na linha sucessória. Em 22 de agosto de 1437, Dom Henrique e Dom Fernando partiram de Lisboa com os únicos 6.000 soldados que conseguiram arregimentar, ou seja, juntar. A resistência da população ao projeto fora tanta que muita gente fugira de Lisboa para escapar da convocação. Em 10 de dezembro, o exército comandado por Dom Henrique tomou Tetuán. No dia 13, porém, foi inapelavelmente rechaçado em Tanger. A 10 de outubro, cercados e famintos na periferia da cidade, os lusos receberam uma proposta de paz honrosa. Seu exército deveria retornar desarmado para Portugal, e Ceuta e seus cativos seriam devolvidos aos mouros. Em troca, seria firmada uma paz de 100 anos. Sem outra opção, Dom Henrique aceitou a oferta e, como garantia do cumprimento de seu trato, deixou Dom Fernando, de 35 anos, prisioneiro em Tanger. Houve desespero e consternação na volta de Lisboa. Ainda assim, a coroa e a Santa Sé decidiram não devolver Ceuta. Por 6 anos, Dom Fernando permaneceria nas sombrias masmorras árabes. Só a morte, a 5 de julho de 1443, pôs fim ao seu suplício. O martírio de seu irmão parece ter sido demasiado para o rei Dom Duarte. Em 9 de setembro de 1438, ele morreu vitimado de um grande surto de peste. Dom Duarte assumiria o trono 5 anos antes, através de uma lei promulgada em abril de 1434, e lançar as bases do absolutismo monárquico em Portugal. A sua morte abriria uma grande crise política, pois acordos antigos estabeleciam que quando o seu filho, o infante Dom Afonso, de apenas 6 anos, não atingisse a maioridade, a regência deveria ficar nas mãos da antiga rainha-mãe, Dona Leonor, profundamente ligada a Castela. Revoltada com a possibilidade de o trono ficar nas mãos de uma mulher estrangeira, a corte forçou Dom Pedro, a assumir a regência e permanecer no cargo até janeiro de 1446, quando seu sobrinho, coroado Dom Afonso V, subiu ao trono aos 14 anos. 3 anos mais tarde, intrigas da nobreza jogariam Afonso V contra Dom Pedro, que fora demitido do cargo de conselheiro do rei. Em maio de 1449, Dom Pedro enfrentou o exército real e foi morto da Batalha de Alfarrobeira. Seu papel no ciclo das descobertas jamais viria a fazer parte das crônicas oficiais. Durante as perturbações da regência, os mareantes do Algarve e os astrônomos de Sagres tiveram uma pausa que precisavam para resolver os novos problemas técnicos estabelecidos pela navegação atlântica. Para enfrentar os perigos do alto mar, os lusos já tinham substituído a Barcha pelo Barinel, que é um navio de proa alterosa com capacidade para 50 tonéis, castelo de popa e 2 mastros. Mas o Barinel, como indica o próprio nome, originário da palavra inglesa balener, era um navio destinado à pesca de baleias no Mar Norte.
mas o barinel, como indica o próprio nome, originário da palavra inglesa baleaner, era um navio destinado à pesca da baleia no Mar do Norte. Tal como a Baixa, possuía velas redondas, embora assim chamadas por causa da forma que adquiriram quando infladas pelo vento. Essas velas eram, na verdade, grandes panos quadrangulares. Mas após o bojador, os ventos que alisavam o mar, os alísios, portanto sopravam de nordeste, empurrando os navios para o sul. Assim, as baixas e os barinéis eram submetidos a terríveis dificuldades na viagem de volta para Portugal, no norte. Para navegar contra os ventos, os lusos desenvolveram então um novo tipo de navio, a caravela de velas latinas. Velas latinas são panos triangulares de borda rígida capazes de gerar uma força propulsora na direção oposta do vento, o que permitia a execução da manobra que, na linguagem náutica, significa bolinar. Nota: as caravelas. Embora as caravelas já fossem conhecidas pelos árabes, na sua versão original eram pequenos barcos usados na navegação fluvial ou costeira, na orla lá do Mediterrâneo. Os navegantes gregos das galés romanas, batizaram de caravos ou lagostas. Caravela é o diminutivo de caravo. De fato, o barco desenvolvido pelos lusos, que lhe propiciava fazer duas descobertas, tinha só 20 toneladas, contra 50 do caravo, 20 metros de comprimento e um casco esguio, que lhe permitia alcançar grande velocidade sem ser facilmente manobrado. As caravelas se revelaram capazes de entrar nos portos pequenos da costa africana, além de poderem navegar próximos à costa. Abre aspas, são os melhores barcos do mundo, fecha aspas, disse o italiano Cadamosto. A caravela provou que o maior nem sempre é o melhor. Embora fosse uma adaptação do caravo, antigo barco de pesca árabe, a invenção, entre aspas, da caravela constitui uma das maiores obras de engenho lusitano. Ela não só abriu uma nova era na história da navegação, como sua construção foi a base a partir da qual a indústria naval portuguesa adquiriu um impulso espantoso. De fato, os estaleiros de Lagos e de Lisboa floresceu uma das primeiras indústrias com tecnologia de ponta europeia. Em breve, uma bem paga elite profissional de carpinteiros e calafates trabalhando afanosamente e produzindo os navios cada vez maiores e melhores, iriam revolucionar a economia. Em 1508, mais de 300 mestres labutavam na Ribeira das Naus, em Lisboa. Um século depois, esse estaleiro, que está aparecendo aqui, né? Ou não, produzia 800 navios de 500 toneladas por ano. Ele consumia 2.200 paus de solbro e 1.800 de pinho. Embora protegidas por lei e só cortadas na lua certa, madeiras nobres, como usado no cavername de pinho dos tabuados e o carvalho de quincas, foram dizimados. Ainda assim, a construção naval foi o motor de indústrias subsidiadas, como a manufatura de cânhamo para os cabos e o linho para as velas. Não foi apenas nos domínios da engenharia naval que os lusos se viram forçados a induzir inovações revolucionárias. Quando os navegadores de Dom Henrique se dispuseram a ir mais longe do que aonde os europeus jamais tinham chegado, trocando a segurança do mar Mediterrâneo, que significa mar no meio da terra, pelas amplitudes do mar Oceano, do grego okeanos, que significa mar circundante, eles se defrontaram com problemas específicos na arte de navegar. As costas mediterrâneas, banhadas pelo mar fechado, jamais ficavam mais de 800 quilômetros uma da outra, no sentido norte-sul, ocupando apenas 7 graus de latitude. Mas na costa africana se estende por 38 graus de latitude norte e 38 de latitude sul de distância, que equivale a 1/5 da volta do globo. De início, para calcular o ponto em que os navios se encontravam, os navegadores se baseavam na altura da estrela polar no horizonte. Nota do narrador. Eu não sei se aqui do Brasil dá para ver a estrela polar.
né? Assim como a gente tem o Cruzeiro do Sul, o As Três Marias, que é são estrelas amplamente conhecidas, né? No hemisfério norte tem estrela polar e ela fica bem no norte. Então, à noite você consegue se localizar bem. Fim da nota do narrador. À medida que avançavam para o sul, os lusos viram esse signo universal de localização se afogar no horizonte norte. A cosmopolita comunidade de Dom Henrique, atraída para Sagres, da qual fariam parte o astrônomo Abraão Zacuto e o matemático José Vizinho, ambos judeus refugiados das perseguições de Castela, desenvolveu ou aperfeiçoou tabelas matemáticas com as declinações dos astros e admiráveis instrumentos de navegação, entre os quais o quadrante, o astrolábio, a agulha de marear, que é uma espécie de bússola, a belestrilha e o nortulábio, que é um tipo de astrolábio usado à noite, com a luz das estrelas. Além de aprimorar rudimentares portuários antigos mapas náuticos feitos pelos árabes em pele de carneiro ou em pergaminhos. Nota: astrolábio. Era um instrumento astronômico inventado pelo grego Hiparco, no século II a.C. Ele foi aperfeiçoado pelos astrônomos na escola de Sagres. Ele se constituía de uma roda de madeira com escala em graus, um pino central com orifício nas duas extremidades. O piloto fazia a aliade girar até os raios do Sol e os raios do Sol atravessarem os orifícios das pínulas. O número, então, era indicado na roda e revelava a altura do Sol acima do horizonte, permitindo ao piloto estabelecer a latitude em que se encontrava o navio naquele momento. Os astrolábios não funcionavam bem com os navios em movimento, provocando erros de até 5 graus na medição da latitude. A barestrelha também era usada para avaliar a latitude, mas à noite, medida na altura das estrelas. Constituía-se de duas réguas, uma horizontal, o virote, com escalas em graus, e outra vertical, a soalha. A extremidade inferior da soalha era alinhada com o horizonte, enquanto a superior buscava se alinhar com a estrela observada. A posição da soalha, adquirida no virote, depois desse alinhamento, marcava a altura da estrela em graus.